Olá, bem-vindos, bem-vindos. Hoje o assunto medicina e espiritualidade. Como prevenir, tratar e até se curar de processos de doenças e desequilíbrios através da medicina junto com a espiritualidade. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Seimetz, eu sou fisioterapeuta e terapeuta também, trabalho há 22 anos, no tratamento principalmente focado na doença crônica, naquele processo que não se resolve. O foco do meu tratamento é a doença crônica, ou seja, os sintomas que você tem, que passou de 3 meses e não se resolve, e vem a 1 ano, a 2 anos, 5 anos, 10 anos, e você já foi em vários profissionais, cada um fala uma coisa, ou já tomou tudo que é tipo de medicamento, fez vários tipos de tratamento, nada deu um resultado muito legal, não está conseguindo controlar a doença, e é esse processo que eu atendo, que é para descobrir a causa inicial da doença e tratar de uma forma integrativa, ou seja, de uma forma onde a gente trata tanto a parte espiritual, emocional, mental e física. Esse tripé é muito importante na saúde, porque não estar doente é uma coisa, ter saúde é um processo, são caminhos totalmente diferentes. Se você vai no médico fazer um check-up e ele pede lá os exames de convênio básico, que é xixi, cocô, hemograma e colesterol, e ele olha e fala assim, você não tem nada, seus exames estão normais, você não tem nada, não significa que você esteja saudável. Ele mede sua pressão está normal, ele vê seu batimento cardíaco, está normal, ele escuta sua respiração, está normal, ele vê os exames bem basiquinhos e não deu nada, não significa que você é saudável. Aí você fala, mas doutor, como que eu não tenho nada? Se eu estou com insônia, se à noite eu tenho taquicardia, se eu estou engordando, se de 5 anos para cá eu já engordei 10 quilos, se eu tenho dores pelo meu corpo, como é que pode estar normal e eu não tenho doença nenhuma? Então muitas pessoas não estão doentes, ou seja, os exames não estão alterados e ela não tem nenhuma lesão em algum órgão visível. Não apareceu nada visível no fígado, não apareceu nada visível no cérebro, não apareceu nada visível no pulmão. Isso não significa que a pessoa é saudável. Olha que interessante. Não ser doente é uma coisa, ser saudável é totalmente diferente. A diferença do ser saudável é que você tem energia para implementar tudo que você quer na sua vida. Você tem um relativo equilíbrio emocional, com a família, com o cônjuge, com os filhos, com o seu trabalho. Se você não está em equilíbrio, não é não ter problema, porque quem não tem problema está no cemitério, e mesmo assim eu tenho minhas dúvidas, né? Porque diz que quem não tem problema está no cemitério. Na verdade não, depois quando você fizer o check-out, depois quando você fizer ir para o outro plano espiritual, se é que você acredita nisso, se você não acredita, você não estaria aqui me assistindo, provavelmente, porque o tema é espiritualidade. E espiritualidade não tem nada a ver com religião, nada a ver, porque não importa se você dá umbanda, se você é evangélico, se você é budista, taoísta, católico, não importa o seu dogma, a sua religião, não importa. A pessoa fala para mim, Gustavo, eu sou cristão. O que isso significa? Tem mais de 500 religiões que seguem a filosofia que Jesus Cristo pregou. Você falar que é cristão não significa nada. Significa que você tem um líder que você segue. Agora, espiritualidade é bem diferente. Você falar que é católico, evangélico, budista, etc., você pode até falar, é muito bonito você falar que segue uma religião, que vai num centro, que vai num culto. O que interessa é o que está lá dentro, é a sua espiritualidade, é como que você trata seu vizinho,
como que você trata, é amar o próximo. Eu falei na outra live, amar quem está distante é muito fácil. Por isso que Jesus falou, ame o próximo. É o próximo mesmo, é aquele que está do seu lado. Você não vai fazer revoluções na vida. Eu vim para mudar o mundo. O mundo já é mudança, desde que o mundo é mundo, o mundo está mudando. Se você coloca o pé num rio, a hora que você tira e coloca o pé de novo, aquele rio já não é mais o mesmo, sabia? Aquele já é outro rio. Quando você coloca o pé, tira o pé e coloca de novo, aquela água já foi embora, já é outro rio. Então o mundo está em constante mudança. A gente não tem que se preocupar em mudar o mundo. As pessoas estão preocupadas em fazer revoluções. Isso é um exagero. A revolução que você tem que fazer maior na sua vida é com quem que você vive, com quem que você mora. Começar dentro de casa para fora. É de dentro para fora. A metáfora que eu vou contar é o seguinte. Presta atenção, que é bem interessante. Um executivo de alto escalão chega em casa um dia cheio de trabalho. E lá ele tem um filhinho dele de 6 anos de idade. E ele chega cansado às 10 horas da noite do trabalho. E o filho, que já devia estar dormindo, ainda está acordado. E ele fica enchendo o saco do pai. Pai, brinca comigo, pai, brinca comigo. E o pai falando, filho, o pai tem muito trabalho ainda para fazer. E o menino fica incomodando ele, pai, brinca comigo, brinca comigo. E ele vê um jornal em cima da mesa. E ele pega o jornal e vê o mapa do mundo. E ele tem uma ideia. E ele pega uma tesoura rapidamente, picota o jornal, embaralha e entrega para o menino. Fala assim, olha, monta esse quebra-cabeça. Quando você terminar de montar esse quebra-cabeça aqui, o pai brinca com você. Achando que o menino ia levar pelo menos uma meia hora. 5 minutos depois o menino volta. Falou, pai, tá montado. Ele falou, não acredito. Como é que você fez isso? É simples, pai. Do outro lado do jornal que você me deu, tinha o retrato de um homem. No momento que eu montei o homem certo, virei, o mundo estava certo. Olha que interessante. Qual é a mensagem da metáfora? Quando você está certo, o mundo está certo. Primeiro, a revolução que você tem que fazer é interna. É começar com você. Depois, a pessoa fala assim, Gustavo, o problema sabe qual que é da minha vida? O problema é meu marido. Se o meu marido parasse de beber, minha filha, pode esquecer. Você está começando pelo lado errado. Você está começando de fora para dentro. Você não tem que mudar o seu marido. Não é o seu marido que tem que parar de beber. Porque se o marido parar de beber, provavelmente estraga o seu casamento. Você não está preparada para isso. Se você tiver um marido que pare de beber e seja carinhoso com você, provavelmente você vai se separar. Porque você não aguenta, você não está preparada. Então você não tem que mudar o outro. O problema não é a sua sogra, eu posso te garantir que não é. O problema não é o seu trabalho, eu posso te garantir que não é. O problema não é a sua empresa. Gustavo, mas o problema é a minha empresa, sabe o que é? Eu tenho uma empresa de calçado que eu estou quebrando. Então, se eu resolvesse o problema da minha empresa, eu resolveria a minha vida. O problema não é a sua empresa, eu posso te garantir, é você. Porque na mesma esquina tem uma loja de sapato que está milionária. E a sua está quebrando. Na mesma rua. Então, o problema não é a cidade. O problema não é o prefeito, o problema não é o governo, o problema não é lá fora. O problema nosso é nós mesmos. A pessoa fala para mim, paciente, Gustavo, se eu me mudasse dessa cidade, eu resolveria a minha vida. E eu digo não. Sabe por quê? Porque quando você se muda, você leva você com você. E aí que está o problema. Porque você leva os problemas com você. Os seus problemas internos, que você não consegue resolver. Então o processo nunca ele é externo. O processo sempre é interno. A pessoa fala, não é, Gustavo, eu odeio o meu trabalho. Pois é, mas tem gente no seu trabalho que ama o trabalho. Então, lógico que o problema é você. Você consegue entender isso? Se numa empresa tem 10 funcionários e tem um lá que fala que odeia o trabalho, que odeia, o chefe é ruim, que o trabalho é desgastante, que ele não é valorizado pelos clientes, etc, etc. Às vezes na mesma empresa pequena, tem um lá que ama o trabalho, que fala totalmente o contrário,
que fala, nossa, o meu chefe me valoriza muito, ele me dá muita oportunidade. Ele é meio grosseirão, mas ele me dá muita oportunidade. Hoje eu trabalhando para ele, é uma oportunidade que ele está me dando. Olha só que interessante, como muda a percepção. Então o que é espiritualidade? Olha só que bonito isso. Agora abram os ouvidos. Esse é um dos grandes segredos da noite. Anote aí. Anote, eu quero que você anote. O grande segredo da espiritualidade não é fazer você ficar mais amoroso, não é fazer você perdoar mais, nada disso. Sabe qual que é o grande segredo da espiritualidade? É mudar a sua percepção frente ao mundo externo, frente a você mesmo ou você mesma. O grande poder que a espiritualidade tem é fazer transformar algo que é negativo em algo neutro ou positivo. Sabe como é que é o nome disso? Terapia. Terapia. Quando você vai em frente de uma psicóloga, quando você vai na frente de um terapeuta, quando você vai na frente de um padre, quando você vai na frente de um pastor, quando você vai na frente de uma amiga bacana, esses aí muitas vezes têm o poder e a habilidade de comunicação, de fazer você pensar uma coisa que era negativa do passado, transformar ela para positiva. É a mudança de percepção. Sabe o que uma mudança de percepção traz? Cura das doenças. Ponto final. Grave isso que eu falei. A mudança da sua percepção frente ao mundo, frente a você mesmo, de algo negativo do passado para neutro até positivo, traz uma coisa muito interessante. Melhora a tua espiritualidade e cura a sua doença. Cura mesmo. Não é só dar uma melhoradinha, cura. No momento que você percebe algo que era ruim e negativo no passado, e agora você melhora isso para algo positivo, e aí que vai a habilidade de um padre, e aí que vai a habilidade de um pastor, e aí que vai a habilidade de um líder religioso, e aí que vai a habilidade de um terapeuta, e aí que vai a habilidade de um líder, de um empresário mega bem sucedido, porque uma coisa é ter sucesso, outra coisa é ser bem sucedido. Qual a diferença da... Eu posso ter sucesso financeiro, eu sei ganhar dinheiro, mas em casa o meu relacionamento com esposa e com filhos é uma tragédia. Então eu tenho sucesso financeiro, mas não tenho sucesso familiar. Uma pessoa bem-sucedida, ela é bem-sucedida nos negócios, ela é bem-sucedida financeiramente, ela é bem-sucedida nas amizades, ela é bem-sucedida, ela tem um equilíbrio, que é o que todo mundo está buscando hoje em dia. Sabe o que adulto quer num relacionamento amoroso? Uma pessoa que esteja terapia em dia, ponto final. Eu já falei isso aqui muitas vezes. O que você quer num relacionamento amoroso? Você que é adulto. Você não quer mais beleza? Você que já passou dos 30, se você já passou dos 30, ergue a mão aí se você tiver coragem, coloca aí, eu passei dos 30, pode colocar que daí eu sei que é contigo que eu estou falando. Se você já passou dos 30 e você ainda está solteiro ou solteira, ou você está infeliz no teu relacionamento amoroso, eu tenho certeza, o que você está procurando não é estética, não é beleza. Não é alguém com olho azul, musculoso, musculosa, sem celulite, cabelo liso. Não é isso. Você também não quer alguém que seja mega milionário que vai resolver a sua vida. Isso aí não vai fazer diferença. O que adulto quer é a outro adulto com terapia em dia, ponto final. O que a gente não quer para a nossa vida de adulto? Bagagem que não é nossa. Escute isso. A bagagem que não é nossa, porque na Bíblia está escrito lá, traga a sua cruz e me siga.
Jesus falou, traga a sua cruz e me siga. Jesus não falou, traga a sua cruz, a da sua sogra, da sua mãezinha coitadinha, do seu marido bebezão. Nada disso. Nada disso. Então, adulto quer outro adulto como amigo, como sócio, como parceiro, como relacionamento amoroso. Sabe como? Com terapia em dia. Um mínimo de equilíbrio. Porque pessoa descompensada já basta a gente. É verdade ou não é? Pessoas em crise ou descompensadas, ou às vezes cheio de neuroses. Porque eu tenho a minha consciência para tratar. Eu não consigo tratar a sua. Eu não consigo acessar a sua consciência. Eu acesso a minha. E eu tenho a minha consciência para tratar. Eu como líder, eu como terapeuta, eu tenho habilidade de comunicação, sim, de fazer a diferença de um paciente pensar algo negativo em positivo. Mas isso é uma habilidade que você pode criar. Você pode fazer cursos de comunicação. Eu fiz 4 anos de teatro para entender comunicação. Quando que o cérebro diz sim, concorda. Quando o cérebro diz não, quando o cérebro não concorda. Tudo isso é habilidade neurolinguística que alguém que é líder na espiritualidade precisa entender um mínimo como que linguagem funciona. Eu ensino para o pai e a mãe que vem tratar o filhinho de 5, 6, 7, 10 aninhos de idade, com que linguagem que ele deve falar para o cérebro do filho entender. E uma criança até 10 anos de idade, curiosidade aqui não é essa live aqui, essa aula aqui, não é para isso, mas a criança até 10 anos de idade, o cérebro frontal não está totalmente condicionado e formado ainda, ela não entende essa linguagem verbal que você fala. Então não adianta falar para o seu filho, papai vai ficar com saudade de você, mamãe vai ficar com saudade de você. Para uma criança de 5 anos, 10 anos, o que é saudade? O que é? O cérebro dela não vai entender, eu posso te garantir isso. O cérebro não vai entender. A linguagem da criança é visual, é intuitiva. A criança fica olhando, a criança fica sentindo o gosto, por isso que o bebê coloca tudo na boca. Se a mãe está feliz, se a mãe está com raiva, se a mãe está assustada, com medo. Então é essa linguagem teatral do rosto, que é a linguagem motora, facial, etc, etc, que a criança vai aprender. Se é algo perigoso, ruim, ou se é algo seguro. É essa linguagem. Então, o líder, para falar de espiritualidade, ele tem que entender um mínimo de comunicação. Quando que o cérebro concorda, quando que o cérebro discorda. E se você procurar estudar como eu estudei, eu vim de uma família católica, onde pelo lado do meu pai eu tenho tio padre, tia freira franciscana. Pelo lado da minha mãe sempre foi médium de ver. Ela vê espíritos, entendeu? E aí, na época da faculdade, eu conheci um casal de amigos em Curitiba, onde comecei a estudar a Bíblia como evangélico. Fui também batizado na igreja evangélica e comecei a estudar a Bíblia na casa deles, por um tempo curto, mas foi um tempo precioso, achei muito válido. Depois, na época da China, que eu fui para a China, eu estudei budismo para entender a medicina chinesa. Eu tive que estudar um pouquinho do budismo. Depois, quando eu me formei, já anos de formado, fui estudar o espiritismo para entender e conhecer. E assim foi indo. Eu fui estudando certas religiões e eu fui pegando o que eu achava interessante de uma, de outra, e eu reformei tudo isso, sintetizei numa fórmula, que é essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Então aqui você tem livre-arbítrio, aqui você tem desapego, aqui você tem compaixão. Quem quiser depois pede essa tabela aí, o triângulo. Fala, Gustavo, eu quero o triângulo da liberdade que eu chamei. Isso é uma invenção minha. Isso aqui já existe. Está na Bíblia, está na biologia. Então eu peguei o que está na Bíblia, o que está na biologia, o que está na filosofia e sintetizei tudo isso numa fórmula fácil para explicar para o paciente, para ele entender como funciona emocional, como funciona
a parte de hierarquia familiar, algumas leis espirituais bem interessantes que passa Jesus, Buda, Krishna, Dalai Lama, Madre Teresa, Gandhi, todos os grandes avatares espirituais. Não adianta pedir, o triângulo aqui tem que ser no direct, tá? Só avisando, quem quiser essa folha aqui, ó, esse PDF, que eu vou explicar aqui e vocês vão ter aqui, você tem que pedir lá no direct para mim, Gustavo, no direct. Não adianta aqui que eu não vou conseguir gravar, porque não vou conseguir acompanhar aqui. Então, todos esses líderes espirituais falaram a mesma coisa. Falaram isso aqui, ó. Livre-arbítrio, desapego, compaixão. Vamos começar pelo livre-arbítrio. Então, para você ter liberdade na sua vida, um certo equilíbrio emocional e saúde, que é diferente de não adoecer, então, se eu não tivesse saúde, eu não teria o direito de estar aqui falando com vocês, concorda? Se toda hora eu tivesse doente, um ano eu tivesse gastrite, outro ano eu tivesse hipertensão, outro ano eu tivesse diabetes, eu não teria direito em falar em saúde para vocês, concorda? Você iria num nutricionista obeso, mórbido? Dificilmente você iria. Você iria num pneumologista que fuma e tem asma? Eu garanto para você que não. Então, se eu falo de saúde, eu tenho que ter saúde. E quem me conhece sabe, desde que eu saí da faculdade, são 22 anos que eu não sei o que é uma doença, que eu não tomo antibiótico, que eu não tomo anti-inflamatório e tal. Eu tenho sintoma de vez em quando? Lógico que eu tenho. Sou ser humano. Mas o sintoma não vira doença. Essa é a diferença. Você pode ter de vez em quando uma dorzinha aqui, uma inflamação ali, não tem problema nenhum. O que não pode é virar doença. E um dos segredos está aqui, ó, nessa tabela aqui, ó, tá? E essa tabela, que eu chamei de triângulo da liberdade, para você ter liberdade e saúde na sua vida, você tem que passar por esses 3 pontos: livre-arbítrio, desapego, compaixão. Jesus falou, Buda falou, Krishna falou, Dalai Lama falou. Eles falaram com palavras diferentes, com metodologias diferentes, mas eles quiseram falar a mesma coisa. Então, se você não se gerencia, escute bem, se você não se gerencia, alguém irá fazê-lo, e talvez de uma forma que você não goste. Então, se você quer navegar com o seu próprio barco, se você quer aprender autogerenciamento, esse autogerenciamento tem que passar por livre-arbítrio, por desapego, por compaixão. Eu vou explicar rapidamente, resumidamente, esses 3 agora. Então presta atenção. Vamos começar pelo livre-arbítrio. O livre-arbítrio diz o seguinte: eu devo e posso e mereço e é permitido eu escolher o que eu quiser para minha vida como adulto. Eu, como adulto, posso, é permitido, mereço e devo escolher o que eu quiser para minha vida. Agora, na vida do outro, eu tenho que respeitar. Eu não posso julgar, eu não posso falar o que ele tem que fazer, que deve fazer. A vida do outro adulto, se você tem filho é diferente, pequeno. A vida do outro adulto, você pode não concordar. Presta atenção no que eu vou fazer aqui na minha mão. Você pode não concordar com o outro, mas você tem que respeitá-lo. No momento que você não respeita e tenta mudar, e reclama, e aponta, e condena, e tem que ser assim, e não pode ser assado, você está gerando ingratidão. E ingratidão é condenável. Você vai se prender ao problema. Então você tem que você tem direito de não concordar comigo, Gustavo, que eu estou falando, mas você tem que respeitar. E respeitar também é honrar. Quando eu não concordo com meu pai, Gustavo, ok, tudo bem. Eu não concordo com o comportamento dele, ok, não tem problema. Mas eu não quero mudá-lo, ele que faça do jeito que ele quiser. Se ele quiser bater na minha mãe, se ele quiser gritar com meu irmão, isso é problema dele. Agora sim, você está
praticando livre-arbítrio e honrando seu pai. Agora, se você tem o seu pai ou sua mãe, por exemplo, e você não concorda com a atitude e comportamento deles, que ele fez, que ela fez ou que ainda faz, e você quer mudá-lo, aí você está desonrando pai e mãe. Porque quando você não aceita, você gera raiva e ódio. E esse ódio só cresce. Só cresce. Ah, mas Gustavo, eu tenho os meus argumentos, o porquê não é justo com a minha mãe, não é justo com o meu irmão, não é justo com o meu pai, sei lá o que. Não importa. As atitudes e comportamento do outro é do outro. E ele que vai ser julgado. Você não tem que julgar. Você não tem esse poder divino de julgar o outro. De querer mudar o outro. Isso é uma ingratidão ao universo. Então, quando a gente entende que na minha vida eu mando, eu falo o que eu quero e eu vou conforme o que eu quero, mas na vida do outro eu tenho que respeitar as decisões e atitudes do outro, porque você não nasceu colado com seu marido, com a sua esposa, você não nasceu colado com seu amigo, com a sua amiga. Família vai ser sempre família. Você pode brigar com seu pai, ele pode morrer. Você pode brigar com a sua mãe, ela pode morrer. Vai ser pai e mãe a vida inteira. Você não tem como falar, não é mais. Não é mais da boca para fora, mas você vai ser filho sempre. Não importa. Agora, sociedade, as regras são diferentes espirituais. Sociedade inclui amizade, sócios, parceiros profissionais, desconhecidos, relacionamento amoroso. O seu relacionamento amoroso não é seu parente, sua família, não é seu pai, sua mãe, seu irmão. São dois adultos que deveriam ser adultos emocionais que estão trocando, compartilhando, dando e recebendo, e tem que ter um equilíbrio nessa troca. Na amizade, na profissão, no relacionamento amoroso, o que mantém isso é a troca justa e equilibrada. É a troca justa e equilibrada. Pode ter amor? Pode, vai facilitar o processo. Mas amor sem troca justa e equilibrada quebra. Vou repetir. Só ter amor não vai adiantar nada. Amor tem que ter ordem. Amor tem que ter ordem, porque o amor é uma energia. Se essa energia não tiver uma ordem, ela se dissipa. Entendam comigo isso. Isso é física. Amor é uma energia. É a energia mais forte que tem no universo. É o amor. Só que se ela não tiver ordem, ela se dissipa. Por exemplo, um exemplo de amor sem ordem é paixão. Quando dura o tempo uma paixão? O cara tem paixão por um esporte. A pessoa tem paixão por um animal. A pessoa tem paixão pela outra pessoa. O que vai acontecer? A chance grande de brigar, gerar ódio e raiva e se separar é muito grande. O amor verdadeiro ele tem que ter ordem. Então, quando você tem um relacionamento amoroso, o que mantém um relacionamento amoroso é uma troca dos dois justa e equilibrada. Escutem essa frase. Quem dá demais, endivida o outro e uma hora vai embora. O marido paga a faculdade, que nem o papai paga a escola para a mulher. O marido paga tudo para a mulher, que nem papai paga tudo para a criança. O marido faz de tudo pela mulher. Sabe o que vai acontecer? Uma hora quebra e ele vai embora. Ele vai embora. E cada um vai para o seu lado. Você quer manter o relacionamento? Tem que ter uma troca justa e equilibrada no financeiro, em família, divisão de coisas de família. Tem que ter uma troca justa e equilibrada. Se eu tenho um paciente e eu começo a fazer tratamento, não dou resultado para o paciente, não dou resultado para o paciente, não dou resultado para o paciente, e o paciente me paga, uma hora ele para de vir. Concorda? Por quê? Porque não está tendo uma troca justa e equilibrada. Da mesma forma, se eu trato um paciente e ele tem resultado, eu trato o paciente e ele tem resultado,
E agora eu trato ele e ele não me paga. Eu trato ele e ele não me paga. Chega uma hora que eu não quero mais atender ele, porque não está tendo uma troca justa e equilibrada. Relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, o que impera é uma troca justa e equilibrada. Isso vai manter a amizade, isso vai manter a profissão, isso vai manter o relacionamento amoroso. É uma troca justa e equilibrada. Quem dá demais endivida o outro e uma hora vai embora. Então, posicionamento, eu estou falando do livre-arbítrio. O livre-arbítrio aqui, na sua vida, você tem que ter posicionamento. Posicionamento. E a maioria não aprende a se posicionar. Olha só que interessante. Posicionamento a gente não aprendeu. Quando você é criança, quem manda é pai e mãe. Quando você entra na escola, quem manda é professor. Quando você vai para a vida adulta, faz faculdade e vai para a profissão, quem manda é um gerente, o dono da empresa, o cliente. Então você não aprendeu a se posicionar na infância, você não aprendeu a se posicionar na adolescência, você não aprendeu a se posicionar na vida adulta. A maioria fica a esmo, a maioria fica entregue no oceano com a vela abaixada e o motor desligado, sem leme, porque não aprendeu a se posicionar. E na vida você tem que aprender a se posicionar, suas ideias, seus valores, o que você quer fazer. Quem não sabe se posicionar é uma Maria vai com as outras. Sabe o gordinho que quer agradar todo mundo? Coitado, ele é carente, ele tem medo de perda, porque quem não se posiciona, no fundo, tem medo de perda e separação. Então, se você não consegue se posicionar na frente do seu marido, na frente do seu patrão, na frente da sua mãe, na frente do seu pai, você não consegue dizer sim, sim, não é não. Se você não concorda, paciência, eu sinto muito, mas eu vou fazer isso, a vida é minha. Ah, você está fazendo medicina por quê? Ah, porque meu pai gosta. Manda seu pai fazer medicina. Ele não tem direito de escolher a profissão para você, entendeu? Então, posicionamento é uma coisa que o animal tem e o ser humano não aprendeu a ter. Ele aprendeu a ter culpa e medo. Então você tem que aprender a se posicionar. Agora, na vida do outro, a vida é do outro. E a gente tem que entender muito isso. A segunda parte do processo é o desapego. Olha aqui, ó, desapego. O que é desapego? Não é só de bens materiais, não é esse que eu vou falar. O desapego é do problema do outro. O problema do outro não é seu. A cruz do outro não é sua. Cuidem com isso. Não tenha dó e pena do outro. Pare de se masturbar pelas pessoas, tentando salvar elas. Você é Jesus? Não. Você é um salvador, um anjo que veio para salvar alguém? Não. Você é um ser humano normal, diferente e semelhante ao mesmo tempo dos outros. Você tem os seus dons, os seus talentos. Não tem ninguém especial aqui. Eu odeio quando as pessoas falam, ele é especial. Não, ele não é especial. Ele é essencial. Você fala assim, Gustavo é uma pessoa especial. Não, não sou especial para ninguém. Eu sou essencial. Todos nós somos seres humanos, nascemos nus e com 24 horas por dia. O que você faz dessas 24 horas por dia, não importa se você tem um braço a menos, não importa se você tem metade da língua, não importa a sua dificuldade, o seu problema, a sua cruz. Todos nós nascemos nus e com 24 horas por dia. O que a gente faz dessas 24 horas é que vai fazer toda a diferença. Todos somos essenciais. Não tem ninguém aqui evoluído. Todos nós estamos evoluindo. Não tem ninguém especial evoluído. Então cuide quando você fala com uma pessoa especial, que parece que ela é diferente dos outros seres humanos. Ela não é diferente dos outros seres humanos e ela não é evoluída. Aqui todos somos seres humanos evoluindo. Todos somos essenciais. E desapegar do problema do outro, que não é a sua cruz, é fundamental. Esse nosso ego de querer salvar, coitadinha da minha mãe, coitadinha do meu irmão doente, coitadinha de não sei quem, e você tem dó e pena. Olha só que interessante, você não vai encontrar uma passagem na Bíblia
que Jesus teve dó e pena de alguém. Porque Jesus sabia que cada um merece e é justo o que está passando. Ponto final. Cada um tem e é merecido e justo o que está passando naquele momento. Ponto final. O fato de eu não entender o que aquela pessoa está vivendo não significa que seja injusto. Significa apenas que eu não estou entendendo. Olha que bonito isso. Quando você começa a entender que cada um tem que passar pelo processo que tem que passar naquele momento e que é justo e merecido, você para de ter dó dos outros. Você para de ter pena dos outros. Uma coisa é desapego, outra coisa é abandono. Você nunca deve virar as costas para ninguém. Não estamos indo no exagero, tá? Nós não estamos saindo de um lado e indo para o outro. Não. Aí vem o terceiro ponto, que se chama compaixão. Compaixão significa o quê? Significa, toda vez que alguém solicitar a minha ajuda, eu vou ajudá-lo. Se a pessoa pediu minha ajuda, eu vou ajudá-lo. Jesus não chegou para o cego e falou assim, ai, coitadinho, você está ceguinho, quer ver, eu vou te curar. Jesus não fazia isso. O cego vinha a Jesus. Então, quando a pessoa está pronta para mudança, quando a pessoa está pronta para melhorar e mudar a percepção que eu falei lá no começo, ela vai atrás de ajuda. Não tem que ninguém fazer isso. Ela por si vai. Né? Diz que evolução, eu coloco de vez em quando nos meus stories, evolução é quando a gente cansa das nossas próprias merdas. Sei que a palavra é forte, mas fica até engraçado. Evolução é quando você cansa das suas próprias merdas. Essa que é a verdade. Você fala, não, chega. Agora eu vou buscar ajuda, agora eu vou mudar. Então, quando a pessoa te procura e solicita a sua ajuda, você vai sempre ajudar. Isso é compaixão. Quanto, Gustavo? Pouco. Quase nada. Eu não faço nunca pela pessoa. Eu jogo a boia para ela se salvar. Eu não me atiro ao mar e abraço nela e morre os dois loucos afogados. Eu jogo a boia no mar para a pessoa que está afogando e se ela quiser, ela nada até a boia, eu vou puxar ela. Então, quando a sua mãe fala assim, meu filho, me leva no médico, posso ver, se eu tiver tempo eu posso te levar no médico, sim, a senhora está me solicitando ajuda? Vou sim. E chega no médico, ela fala assim, meu filho, entra lá comigo, você tem mais habilidade da área da saúde, você fala com o médico lá o que eu tenho e tal, explica para ele, mãe, a senhora me desculpa, eu sinto muito, mas aí eu já estou interferindo demais, é a sua doença, eu sei que você vai conseguir explicar para o médico bem o que você tem, e é as suas dores, eu não consigo interpretar as suas dores, eu te espero aqui na recepção, pode ir lá, que você é adulta e você vai conseguir explicar para o médico o que você tem. Olha que bonito. Isso é ajudar pouco. Isso é ter compaixão e ajudar pouco. Mas sabe o que a gente faz? Na maioria das vezes, a gente não faz isso. A gente bate no peito e fala, não, mãe, deixa comigo, que eu vou lá, eu explico para o médico, eu vou resolver o problema, tá aqui o dinheiro. As pessoas na família fazem assim. Isso é uma tragédia. Isso vai gerar doença para os dois lados. Porque aí não é uma ajuda saudável. Você criou uma bolha onde você protegeu o outro demais e isso não vai funcionar. Essa bolha vai estourar, vai machucar os dois. Certo?